Diz assim, capítulo 18, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, e eu quero sua atenção agora: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas. Presta atenção nisso aqui, nós falamos na semana passada até sobre isso. Olha a orientação que o Espírito Santo, ou que Deus está trazendo para Jeremias, e ela serve para mim e serve para você hoje. Existem coisas que Deus ele fala conosco no particular, nós vimos isso semana passada. Como diz lá em Mateus, quando você entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com Deus em segredo, Ele te responde. É ou não é assim? É ou não é? Então aqui já vemos a necessidade de termos comunhão, momentos de intimidade com Deus. Amém, gente? Mas Deus ele fala aqui para Jeremias: vá à casa do oleiro, desce lá, porque lá eu falarei contigo. Meu irmão, isso nos faz entender que tem coisas que Deus ele só fala com o povo dele aqui, na igreja. Ele vai falar com você no particular, ele vai falar com você na sua casa, mas existem coisas que Deus ele só fala quando você está dentro de uma igreja. E aqui, por esse texto, nós já vemos a necessidade de frequentar uma igreja, e de não só ser frequentador, mas participante, membro de uma igreja. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Deus ele fala com o povo dele, meu irmão. O mesmo Deus que no passado falou de tantas formas ao povo dele, hoje ele fala conosco através da palavra. Quando a palavra do Senhor ela é ministrada dentro de uma igreja, naquele momento não é o pregador falando, não é o pastor falando, naquele momento é Deus falando com o povo dele. Nesse momento aqui em que nós estamos reunidos, não sou eu falando com você, mas é Deus falando ao povo dele. Diga graças a Deus. É por isso que nesse momento você não pode deixar nada te atrapalhar. Você não pode deixar nada, meu irmão, roubar a tua atenção, porque Deus está falando contigo. Amém, gente? Bata no seu peito e fala assim: Deus está falando comigo nesse momento. Ouça o que ele tem a dizer. Ele disse para Jeremias: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando você vem à casa de Deus, meu irmão, quando você vem para a igreja, Deus ele fala e se revela a você. Só que da mesma forma que eu disse no início, ir à casa do oleiro não é só você vir aqui, sentar e ouvir. Não. Ir à casa do oleiro é você ir até a presença de Deus. E isso é algo que tem faltado para a igreja de Cristo. Já estamos batendo nessa tecla há um tempo. Nós precisamos, meu irmão, ir à casa do oleiro, mas não só de corpo presente. Nós precisamos ir à casa do oleiro, ou seja, ir à presença de Deus. Porque se você vai para a igreja, mas vai só de corpo presente, né? O que é corpo presente? Você está aqui, mas a sua mente está em outro lugar, o teu coração está em outro lugar. Você vai ouvir a mensagem e você não vai entender coisa nenhuma. Agora, quando você está aqui na casa de Deus, na presença dele, na casa do oleiro, na presença dele, ele fala com você. E é muito importante quando Deus fala. Já vimos isso também, que a voz do Senhor ela é poderosa, capaz de despedaçar os cedros do Líbano, diz lá em Salmos. Quando Deus ele fala com a gente, meu irmão, a voz dele entrando em nós, ela provoca transformação. Quando Deus ele fala com a gente, a voz dele dentro de nós provoca mudança, transformação de vida, transformação de comportamento, mudança de comportamento, de atitude, de pensamentos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, os nossos pensamentos mudam. Se pensávamos como derrotados, passamos a pensar como vencedor. A nossa mente muda, passamos a ter a mente de Cristo, como diz a palavra dele. Você entende o porquê que é importante você estar na casa do oleiro? Porque você deixa de viver como servo do inimigo, das doenças, do problema, e passa a ser senhor da sua vida. Você passa a reinar na sua vida. Quando você está na presença de Deus, a voz dele na tua vida te tira do montouro e te faz assentar à presença dos grandes, como diz a palavra dele. Tenha o hábito de estar na casa do oleiro sempre. Amém? Não é só
é uma tentativa de trazer as pessoas para a igreja, mas é uma demonstração de necessidade. Eu estou aqui mostrando para você a necessidade de você estar na presença de Deus, porque não há, meu irmão, outra forma de ser abençoado a não ser essa. Não estou dizendo que aqui essa igreja é exclusiva, Deus ele só está aqui, não, Deus está em todo lugar, mas estar reunidos aqui na presença dele é essencial para você, principalmente para você que é membro da igreja da graça de Deus, amém? E ele diz mais, ele não fica só nisso não, olha o que diz aí na sequência, verso de número 3, ele ouviu, né, o que Deus havia dito, e no verso 3 ele faz o que? Desci a casa do oleiro. Para um minuto. Quando Jeremias ele recebeu a direção de Deus, ele recebeu a voz de Deus, logo em seguida ele fez o que, meu irmão? Ele obedeceu. Deus falou a ele, Deus se revelou a ele, Deus mostrou para ele a vontade, o que era para ser feito, e ele ouviu a voz do Senhor. Ele obedeceu a Deus e desceu à casa do oleiro. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Vamos ler novamente, verso 3: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as... O que Jeremias encontrou? Presta atenção agora, aqui já começa a matéria nova. O que Jeremias encontrou quando ele desceu à casa do oleiro? O que ele viu quando ele desceu na casa do oleiro, meu irmão? Ele viu que o oleiro estava fazendo sobre a roda, estava fazendo a sua, fala bem alto, a sua obra. Você sabe o que nós entendemos aqui? Que há situações ou momentos, presta atenção que isso aqui é matéria nova, presta muita atenção. Há momentos na nossa vida, há momentos que nós não enxergamos o agir de Deus. Há momentos na nossa vida, meu irmão, e todos nós passamos por isso. Há momentos em nossa vida em que parece que estamos sós na caminhada, que parece que Deus se distanciou da gente, parece que Deus ele se voltou, ele se virou as costas para nós. Quem já passou por situações assim, por momentos assim? Todos nós passamos, irmão, pode ser sincero, todos nós passamos, eu passo. Parece que Deus está longe, parece que você ora e nada acontece, que você fala e nada acontece. Parece que a sua voz se perde no vazio e ninguém ouve o seu pedido. É ou não é assim? Você já passou por momentos assim? Todos nós passamos por momentos assim. Só que tem uma coisa para te dizer. Quando nós estamos em momentos assim, parece que estamos sozinhos, parece que a oração não é ouvida, parece que nada tem acontecido, nós precisamos parar e ir à casa do oleiro. Novamente dizendo, ir à casa do oleiro não é só vir na igreja não, ir à casa do oleiro é ir à presença de Deus. Em momentos em que parece que nada acontece, que as coisas não estão fluindo, que as orações não estão sendo atendidas, nós precisamos descer à casa do oleiro. Por quê? Porque quando nós estamos na casa do oleiro, nós vemos que o oleiro continua a sua obra sobre a roda. Meu irmão, Deus ele nunca cessa o seu trabalho. Deus ele nunca para de trabalhar na vida do crente, na vida do cristão. Deus ele nunca para de trabalhar na nossa vida. Em todos os momentos a obra dele está sendo realizada, mesmo naqueles momentos em que parece que nada está acontecendo. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está realizando a obra dele. Ele não cessa, ele não para, ele continua. O que às vezes acontece é que nós nos distanciamos da casa do oleiro e não enxergamos o agir de Deus. Nós nos distanciamos da presença dele e não vemos o agir dele na nossa vida. Sabe por quê? Vai lá para Isaías capítulo 64. Isaías 64, é só você voltar algumas páginas.
você já encontra o capítulo 64 de Isaías. Isaías capítulo 64, quem achou, diga graças a Deus. Você está em Jeremias, meu irmão, só você voltar algumas páginas, já é o livro de Isaías. Capítulo 64, quem achou, diga graças a Deus. Capítulo 64, verso de número 4, é a canção que nós sempre cantamos aqui. Sabe, é um verso de uma canção que nós cantamos muito aqui. Diz assim, ó, Isaías 64, 4: porque desde a antiguidade, desde quanto tempo? Desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele. Desde a antiguidade, ou seja, desde o início de tudo, desde o começo de tudo, nunca se viu e nem se ouviu de um Deus que trabalha na vida daqueles que nele esperam. Então, nos momentos em que você sente que as coisas não fluem, em que as coisas não estão indo bem, em que parece que Deus está longe, em que parece que você está caminhando sozinho, meu irmão, o que é necessário nesses momentos é você ir à casa do oleiro, é você ir para a presença de Deus, porque em nenhum momento Deus ele cessa o seu trabalho, em nenhum momento Deus ele cessa a sua obra, pelo contrário, desde a antiguidade, desde o início de tudo, Ele está trabalhando na sua vida. Diga graças a Deus. Deus está trabalhando na sua vida. Parece que não, parece que o céu está fechado para você, mas na realidade é Deus trabalhando na tua vida, é Deus operando, é Deus trabalhando em você. Diga graças a Deus. Volta lá para Jeremias. A obra de Deus ela não cessa, a obra de Deus ela não para, mas você só consegue ver a obra de Deus quando você faz como Jeremias fez. Desceu à casa do oleiro. Tem muitas pessoas que nessa situação, ou ao invés de quando as coisas começam a apertar, parece que Deus está longe, parece que as coisas não estão indo bem, ao invés de elas descerem à casa do oleiro, elas fazem o que muita gente faz, é se afastar da casa dele. E é aí, meu irmão, que o negócio complica. É aí que a coisa fica complicada, porque quando as coisas estão ruins, estão apertando, estão difíceis, se você desce à casa do oleiro, você vê Deus trabalhando, você vê Deus agindo, você sente a obra de Deus acontecendo. Agora, quando você se distancia, aí você não enxerga mais nada, aí você não consegue sentir mais nada. E eu posso ser bem sincero com você, posso ser bem franco com você. Tem muita gente no nosso meio, meu irmão, que ao invés de se aproximar de Deus, em se aproximar da casa do oleiro, está se afastando da presença dele, está se afastando da casa do oleiro. Antigamente vinha na igreja todos os cultos, hoje já vem só de domingo. Daqui a pouquinho vem domingo sim, domingo não. Depois vem só na Santa Ceia, aí já não vem mais. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Tem muita gente passando isso, ou vivendo dessa maneira. Se você quer sair da situação difícil em que você está, se aproxime de Deus e não se distancie dele. Vá para a casa do oleiro e não fuja da casa do oleiro. Independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, independente do que você fez, porque tem gente que se distancia da casa do oleiro quando comete erros, quando falha. Pastor, eu errei, eu fiz o que não devia. É aí que você precisa buscar a casa do oleiro, meu irmão. É aí que você tem que ir para a igreja, porque aí, nessa condição em que você está, você é vulnerável. O diabo está tendo acesso até você, então vá para a casa do oleiro o quanto antes, para você se acertar, para ele recriar o vaso, para ele recriar você. Amém? Lembra lá no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, colocou ambos no jardim, e Deus disse para Adão, olha, para eles, né? Olha, vocês podem tudo aqui no jardim do Éden, vocês podem comer de todas as frutas do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que vocês fizerem isso,
no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. E o diabo se manifestou ali na forma de uma serpente, visitando Eva. E qual foi a primeira coisa que o diabo falou para ela? Como é que Deus disse? Que vocês não podem fazer nada aqui no jardim? Aí então Eva começa a falar com a serpente: não, nós podemos fazer tudo, a única coisa que Deus diz é que daquela árvore ali a gente não pode comer. E aí então o diabo foi justamente naquilo que Eva havia, naquilo que Deus havia dito para eles, né, para Adão e Eva. E falou: que nada. Você sabe por que Deus não quer que vocês comam daquela árvore? Porque no dia em que vocês comerem daquela árvore, vocês vão ser iguais a Ele. É por isso que Deus não quer que vocês comam. E foi justamente aquilo que Eva fez. Ela foi, pegou da fruta ali, comeu, e ainda não satisfeita, foi e deu para o marido comer. Quando eles desobedeceram a Deus, presta bem atenção nisso. Quando eles desobedeceram a Deus, naquele momento, se afastaram do Senhor. A Bíblia fala que naquela época Deus descia, todo final de dia, Deus descia no jardim para conversar com o homem, para falar face a face com o homem. Olha que coisa linda, meu irmão. Deus descia no jardim para conversar face a face com Adão. E naquele dia em que houve a desobediência, em que houve o pecado, a Bíblia diz que Deus desceu. E quando Deus desceu naquele lugar, Deus começou a chamar por Adão, começou a chamar por Eva. Sabe qual foi a atitude deles? Ao invés de correrem até Deus, se apresentarem a Deus e pedirem perdão a Deus por aquilo que fizeram de errado, a Bíblia fala que eles se esconderam do Senhor. Fugiram da casa do oleiro, fugiram da presença de Deus, irmão. E tem muita gente fazendo isso hoje. Tem muita gente que errando, ao invés de correr para a casa do oleiro, para se aproximar de Deus, para buscar em Deus o arrependimento, para resolver aquela situação, tem muita gente se escondendo. Deus está até chamando: fulano, ciclano, e a pessoa não se apresenta a Deus, prefere ficar em oculto, esconder o erro, esconder o pecado, ao invés de apresentar a Deus. Só que tem duas pessoas, além de você, tem duas pessoas de quem você não consegue esconder o pecado, meu irmão: de Deus e do diabo. De Deus você não consegue esconder, porque Deus sabe da sua vida, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você quer, tudo que você deseja, Deus sabe. E do diabo você também não consegue esconder o pecado, porque ele olha para você e ele vê em você uma porta aberta para ele entrar. E ele sabe que por causa do pecado aquela porta está aberta e ele entra. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E ele entra para quê, meu irmão? Para brincar com você? Ele entra para conversar com você? Ele entra para roubar, matar e destruir. Não fuja da presença de Deus, não fuja da casa do oleiro. Amém? Mas não fica só nisso não, tem mais, volta lá para Jeremias. Jeremias capítulo 18, verso de número 3 novamente diz: e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Presta atenção nisso, o vaso era feito do quê? O vaso era feito do quê, meu irmão? De barro. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. O vaso ele era feito do quê? De barro. Por quê? Como que o barro é? O barro, ele é diferente da água, não é? Você consegue segurar a água na mão? Quando você pega um pouquinho de água, até fica um pouquinho acumulada, mas já já ela escorre da sua mão e vai embora. Ela não é assim. A água você não consegue segurar. O barro é diferente. O barro você consegue ou não? O barro você consegue. E não só segurar. O barro você consegue dar forma para ele ou não? Você consegue modelar o barro. Você consegue trabalhar com o barro. É ou não é assim?
Você dá forma, você faz de um jeito, você faz de outro, você aperta aqui, aperta ali, falamos até sobre isso. Você afunda a sua mão, você abre, você estica, e você vai dando forma para o barro, até que ele fique da maneira como você quer. E pronto, aquele formato pronto, você vai e põe o barro ali no formato que você deu a ele para secar, até que aquele barro endureça. É ou não é assim? Nós precisamos ser dessa maneira nas mãos de Deus, como um barro. Amém? Você precisa ser como um barro nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, seja como um barro. Pastor, como assim? Eu vou ficar como barro? De que maneira? Meu irmão, Deus ele vai atuar na sua vida, vai trabalhar na sua vida, modelando você para dar a forma que Ele quer. Ele vai criar situações onde você vai ser apertado, onde você vai ser esticado, onde você vai ser espremido. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Não é assim que o oleiro faz para dar forma ao vaso? O barro, ele não aperta, não espreme, não estica. É assim que Deus vai fazer com você. É assim que Deus faz conosco. Ele vai apertar, ele vai esticar, ele vai espremer, apertar a mão e vai dar forma. E se no meio do processo o negócio não ficar do jeito que ele quer, ele desfaz tudo e começa de novo. E vai apertar, e vai esticar, e vai espremer, e vai aqui, vai ali, até que ele chegue, ele consiga dar a forma que ele quer para você. E aí ele põe você para secar, para que você deixe de ser barro e passe a ser um vaso. E a Bíblia fala que existem na casa de Deus, existem vasos para honra, e é isso que Ele quer fazer de você. Ele quer fazer de você um vaso, meu irmão, para que dentro do vaso seja colocado o perfume, para que dentro do vaso seja colocado o azeite, para que dentro do vaso seja colocado o vinho, para que dentro do vaso seja colocado a água. Cada um desses elementos tem uma significação, tem um significado espiritual, mas todos eles são colocados dentro do vaso. E é por isso que nós somos modelados por Deus, moldados por Ele. E muitas vezes a maneira de Deus moldar o vaso, o barro, aliás, muitas vezes a maneira de Deus moldar o barro é uma maneira diferente, é uma maneira que aos nossos olhos parece ser estranha, esquisita. Mas Deus, por que isso? Por que eu perdi tal coisa? Era tão bom para mim. Por que algo aconteceu? Por que foi embora? Por que eu perdi o trabalho? Por que essa dor? Por que essa doença? Deus tem a sua maneira de trabalhar. Lá no livro de Isaías, capítulo 28, não precisa abrir não, só marca para você ver. Isaías capítulo 28, verso 21, a Bíblia diz que Deus tem a sua forma estranha de realizar a sua obra, mas é estranha aos nossos olhos, porque aos olhos dele, ele tem fundamento na forma de agir, ele sabe como agir. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E nós precisamos entender, meu irmão, que tudo que está acontecendo na nossa vida é Deus trabalhando, é Deus modelando. Ele não se distanciou, Ele não se afastou, Ele está trabalhando, Ele está modelando, Ele está realizando a tua obra. A obra dele vai se completar na nossa vida, de uma forma ou de outra ela vai acontecer. Ele está dando forma ao vaso. Parece que ele está longe, mas não está. Parece que ele está distante, mas não está. Ele está modelando, Ele está trabalhando. Só que tem crente que não entende isso, que não entende o trabalhar de Deus e começa a se distanciar ainda mais do Senhor, a se afastar da presença dEle, a fazer aquilo que não deve, a andar segundo a própria vontade, esquecendo da vontade de Deus. Quando nós agimos dessa maneira, meu irmão, me perdoe que eu vou colocar aqui para você, me perdoe a franqueza. Posso ser franco? Só a irmãzinha que deixou eu ser franco aqui. Posso ser franco com você, meu irmão? Você vai voltar semana que vem, né? Semana que vem é Santa Ceia, viu? Você tem que vir para a igreja, tá? O que eu vou falar aqui não vai te deixar fora da Santa Ceia, não, você tem que participar. Amém? Mas todas as vezes que Deus ele vai trabalhando na nossa vida, e aquele trabalhar de Deus parece que dói, parece que machuca,
Ao invés de se afastar, você tem que se aproximar, porque quando você se afasta, sabe qual é o recado que você vai dar para Deus? Ou sabe qual é o recado que você está dando para Deus? Olha, presta bem atenção nisso, isso vem de Deus, hein? É uma revelação vinda dele. Quando parece que ele está longe, quando parece que está machucando, quando parece que só tem problema na nossa vida, e nós nos afastamos da presença dele, e nós deixamos de servir a ele, e nós deixamos de andar na presença dele, o recado que nós estamos dando para Deus é: Senhor, o Senhor está fazendo errado, não é do seu jeito, não é dessa maneira. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Quando nós nos afastamos de Deus por causa de qualquer situação, o recado que nós estamos dando para Deus é justamente esse: Senhor, o Senhor não sabe fazer nada, o Senhor não sabe trabalhar. E quantas pessoas estão falando isso hoje para Deus, meu irmão? Quantas pessoas estão dizendo para Deus: Senhor, você não sabe de nada, não é desse jeito, não é dessa forma, é da minha maneira. Só que eu tenho um recado de Deus para você. Vai lá para Isaías capítulo 45. E aqui eu termino. Isaías capítulo 45. Você está em Jeremias, né? Só você voltar algumas páginas aí. Isaías capítulo 45, quem achou, diga graças a Deus. Agora essa palavra, esse versículo, eu quero que você grife na sua Bíblia, eu quero que você grife, que você anote, e não se assuste com ele, tá? Amém? Não se assuste com ele, mas lembra bem do que eu disse: quando você olha para Deus, e você, aliás, quando você olha para Deus não, quando você se distancia de Deus, quando você abandona a casa de Deus, quando você abandona a presença de Deus, quando você sai para fazer a tua vontade, o recado que você está dando para Deus é esse: Deus, o Senhor não sabe nada, não é assim. Esse é o recado que você dá. Só que Deus, ele manda um recado para você. Isaías 45 verso 9, olha o que está escrito, grifa aí na tua Bíblia isso, viu? Diz assim: ai! Olha como que começa o versículo, meu irmão. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre cacos de barro, porventura dirá o barro ao que formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Meu Deus do céu, misericórdia. Olha para mim aqui, toda a igreja. Grave isso que eu estou dizendo no teu coração, meu irmão. Quando por qualquer motivo, quando por qualquer situação, você se afasta de Deus, e eu não estou falando de se afastar da igreja apenas não, porque o afastar-se da igreja é apenas uma consequência do afastamento de Deus. Você sabe, quando uma pessoa ela sai da igreja, meu irmão, significa que da presença de Deus ela já saiu há muito tempo, né? Então sair da igreja é só uma demonstração pública de como ela está com Deus. Quando você se afasta de Deus, quando você se afasta das coisas de Deus, o recado que você está dando para Deus é justamente esse: o Senhor não sabe trabalhar, o Senhor não sabe fazer a obra, o Senhor não sabe fazer nada. Só que Ele próprio diz: ó, ai daquele que contende com o seu Criador. O barro, meu irmão, não pode dizer para o oleiro qual é a forma que ele quer, ou qual é a maneira que ele quer ser formado. O barro não pode dizer para o Criador a maneira como ele deseja ficar, porque a vontade é do Criador, é do oleiro e não do barro. A vontade é do oleiro e não do barro. A vontade, meu irmão, é de Deus e não nossa. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Você está conseguindo pegar a mensagem? Enquanto você fica debatendo com Deus, enquanto você fica batendo de frente com a palavra dele, com a direção dele, se afastando dele, deixando ele de lado, colocando ele para segundo plano, o que você está na realidade tentando fazer é
mostrar para Deus a maneira como Ele tem que fazer. E o barro não pode moldar-se a si mesmo. O barro não pode dar forma a si mesmo. Quem dá a forma é o oleiro, da maneira como Ele quer. Coloque essa palavra no teu coração. Se você é barro, e Deus espera que você seja barro, Deus Ele quer dar a você a forma como Ele quer. Ele quer modelar você da maneira como Ele quer. Não é o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 4, verso 18, capítulo 18, verso 4? Que é Ele que dá forma ao vaso, se sair errado, se quebrar, Ele quebra, desfaz e começa tudo de novo. Deixa Deus trabalhar na tua vida, meu irmão. Deixa Ele modelar você da maneira como Ele deseja. Amém? Quem recebeu essa palavra, diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Bem forte, saiu.